e não existe mágica nenhuma. A gente, né, primeiramente, a gente tem que querer, tem que acreditar e tem que querer crescer, né? Então, assim, não é o Marani que vai fazer mágica, não é o Marani que vai fazer teu faturamento crescer, não é o Marani que vai fazer tua empresa decolar. É você que tem que estar disposto a pagar o preço, a querer que isso aconteça. Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com. Faça a sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Seja bem-vindo, então, a mais um capítulo aqui do nosso podcast, o podcast número 1 para o dono de restaurante, dono de delivery, dono de qualquer negócio de alimentação. Hoje eu estou com meu amigo Nicolas Brito, que também faz parte do meu grupo de elite, o DDR Master. O Nicolas tem uma pizzaria no interior do Paraná, Campo Largo, que nem sei se faz parte da região metropolitana de Curitiba, mas é Campo Largo, né? Fala aí, Nicolas, seja bem-vindo, meu amigo. E aí, galera, tudo beleza? Então, acaba que fica, né, bem do ladinho, Marani, fica bem do ladinho aí de Curitiba, né? E, inclusive, tenho muitos clientes que estão saindo da capital e estão vindo aqui para conhecer a Britos. Ô, louco, eu fiquei sabendo que tem um rodízio estourado aí. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu tenho certeza que tem muita gente saindo da capital, daqui a pouco de cidades mais distantes e até de outros estados para conhecer aí a Britos Pizzaria. Mas antes da gente falar desse rodízio estourado, me conta uma coisa, como é que você começou no mercado de gastronomia? Por que você escolheu empreender no mercado de gastronomia? Então, na verdade, a história começou, né, lá em 2014. Meu irmão tinha trabalhado numa pizzaria e, né, passou um tempo depois, trabalhou alguns anos em pizzaria e ele chegou, né, até minha mãe e falou assim: mãe, vamos abrir uma pizzaria, né, na garagem de casa, né? Uau! A gente começou na garagem de casa, então era bem pequenininha, a gente tinha ali umas 6 mesinhas só, tudo apertadinho, né? E um sonho de querer fazer algo, né? Então, né, todo mundo sabe, no começo não é fácil, é complicado, é trabalhoso, né? Já teve noite que a gente vendeu uma Coca-Cola, por exemplo, né? Não vendeu nem pizza, vendeu uma Coca-Cola e a gente foi, né, aprimorando, trabalhando e hoje a gente chegou, né, num espaço de mais de 100 pessoas, né? A gente vende aí hoje mais de 3.000 rodízios por mês, né? Estamos aí na margem mais ou menos umas 3.000 entregas por mês também, né? E estamos aí. Então a história começou mais ou menos assim, né? Na garagem de casa, como muita gente começa, né? Com um espacinho pequenininho, porque é complicado, e com um sonho de querer conquistar as coisas, né? Então foi assim que a gente começou. Foi o meu irmão, que hoje já é falecido, que a gente começou essa. Entramos, né, nessa bomba, né? Pegamos uma granada na mão. Cara, legal você contar aí como é que foi esse início tão difícil, até porque você começou de uma maneira que muitos, que na verdade centenas de milhares de brasileiros começam, que é empreendendo dentro de casa, mas é uma maneira que eu sempre digo que é muito difícil. É necessário persistência, porque no início é muito difícil. Quando você me conta que teve um dia que você vendeu uma Coca-Cola, eu me lembro também que já teve dia na francesinha
que a gente não vendeu nada, nenhuma Coca-Cola. A venda foi zerada. E esse é um dia que eu não sei como é que foi aí para vocês, quero que você me conte como é que foi esse sentimento, mas para mim um sentimento de fracasso naquele dia, de que talvez eu não fosse dar conta, de que talvez aquilo não fosse para mim, porque quando acontece isso, Nicolas, não é só sobre o dinheiro. Claro que é sobre o dinheiro também, né? A gente sabe muito bem que quando a gente abre as portas, naquele dia ali, pelos custos fixos que a gente tem, talvez a gente abra devendo R$ 1.000, 1.500, R$ 2.000 no dia. No seu caso era uma coisa menor, no meu caso também era uma coisa menor, mas eu já tinha aluguel, tinha funcionário, tinha conta de água, luz, telefone e outras coisas mais. Então, tem o problema financeiro, mas eu vejo que existe um problema ainda maior, um problema de autoestima, um problema que a gente cria na nossa cabeça ali que de alguma forma pode ser que não dê certo. Como é que foi esse sentimento para vocês? É exatamente assim mesmo que funciona, Mariana. Você se sente, né, um fracasso, né? Tipo, poxa, você fica lá das 6 horas da tarde, né, que abre a pizzaria, até lá 11 horas e vender uma Coca-Cola, acaba que é muito triste, né? Se você sente, assim, que você não é um nada, né? E às vezes, naquele momento, né, igual aconteceu comigo, quando a gente não consegue entender o porquê daquilo, né? A gente não consegue ver onde que a gente está errando, o que está acontecendo, que não está trabalhando da forma certa, né? Uma visão que hoje a gente já consegue ter como se fosse um know-how, né? Porque a gente já passou por isso, então a gente já tem, já sabe que como que funciona as coisas que hoje em dia, com a tecnologia, com o tráfego pago, que lá no começo era uma coisa muito pequena ainda. Então a gente sabe que hoje só passa isso quem não tem o conhecimento correto, né? Porque a gente também já não teve o conhecimento. Você falou, né, que já passou por isso, então você também já não teve esse conhecimento. Mas é muito triste, você se sente assim, meu Deus, o que vai ser disso? Você não sabe o que vai virar aquilo, né? Mas a vontade de querer crescer, de querer ganhar, também não pode deixar ela morrer, né? Pode estar ali, caído no chão, né? Mas não pode deixar se entregar por bem. Sabe que o meu entendimento é exatamente esse, não tem nada de errado em passar por isso. Eu já passei, inclusive, em outras empresas, no próprio Portal, que é hoje a maior escola para donos de restaurantes no Brasil, já teve oportunidade que a gente lançou turma e fechou 2 alunos, 3 alunos foi minha primeira turma, né? E Sim, hoje a gente já conseguiu fechar turmas com quase 700 alunos. Então, a gente vê que tudo que hoje é grande, um dia começou pequeno, só que a exatamente. gente não pode se apequenar, a gente não pode achar que tá tudo bem continuar assim, né, É, Nicolas? Até porque, aceitar, né? até porque eu não contei ainda, mas já quero contar de uma vez que eu não tô aqui me aguentando. Você disse que passou por essa dificuldade e que teve um dia que vendeu uma Coca-Cola. Mas você está aqui hoje a meu convite porque você se destacou sendo um dos principais resultados que a gente teve no meu grupo de elite. E para quem está escutando esse podcast, eu quero dizer o que significa isso. O Nicolas, que está aqui fazendo esse podcast comigo hoje, recebeu essa premiação de ser convidado para estar aqui comigo, porque ele foi destaque no meu melhor grupo de alunos. Então a gente tem o conteúdo gratuito, tem o treinamento do iFood e tem o portal, que é a nossa escola. E depois disso, para quem está performando melhor, a gente tem um grupo que se chama DDR Master. E nesse grupo a gente tem hoje um pouco mais de 100 pessoas. E pensem aí agora, o Nicolas estava entre os melhores alunos. Alunos não, né? Porque no DDR a gente não tem aluno mais. No nosso grupo de elite. Então, isso é fruto do que você foi buscar aprender, se conectar a outras pessoas e desenvolver o seu negócio que hoje está indo tão bem, né, Nicolas?
Sim, sim. É, a gente vem trabalhando bastante, né, Marani? Então, tudo, né, voltando para o assunto, tudo começa pequeno, né? Então a gente tem que acreditar muito. Eu acredito muito, em primeiro lugar, né? O dono tem que acreditar e não tem que se contentar com o de lá. E não é só sobre números, porque eu tinha uma percepção sobre dinheiro muito diferente do que eu tenho hoje, né? E quando eu comecei a tirar o cifrão do olho, ele começou a vir para o bolso. Né? Então, assim, a gente trabalha para entregar um produto de qualidade, seja no delivery, entregar uma pizza de qualidade, né? Não assim, como se estivesse fazendo um favor. Eu estou vendendo a pizza, estou fazendo um favor. Não. Eu estou servindo você da melhor qualidade possível, né? Então, assim, eu procuro trabalhar dessa forma, também no rodízio, né? Tanto na matéria-prima, também comprar coisas de boa qualidade, coisas que eu quero comer, coisas que eu gosto, e não vender coisas, digamos assim, qualidade inferior. Tem pessoas que trabalham desse Só jeito, para dar mas lucro, né? tem pessoas que gostam de trabalhar desse jeito, mas eu não gosto, né? Eu particularmente não gosto. E, obviamente, você trabalhando de uma forma certa, justa, sem querer passar em cima dos outros, e atendendo muito bem, servindo o cliente muito bem, o resultado vem, né? Então, o resultado, monetariamente falando, vem. Então, né, a gente começou de 25, 30 mil reais, a 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, e, né, E o céu estamos é o indo. limite, né, amigo? Exatamente. E não é sobre o dinheiro, né? É isso que eu sempre falo, que não é sobre o dinheiro, porque o dinheiro ali ele é só uma forma de mostrar, né, que você está indo no caminho certo, mas, né, não é Mas o fim. a gente só descobre isso depois que a gente tem o dinheiro, né, Exata, Nicolas? É impressionante isso, exatamente. cara. A gente demora muito tempo para entender que o dinheiro é necessário, ele é muito bem-vindo, inclusive, mas ele nunca pode ser o fim. Exatamente, nunca é o fim. A gente tem outras coisas importantes aí que a gente vai falar sobre colaboradores, sobre geração de emprego, sobre realização pessoal, sobre realização profissional. Tudo isso faz muito mais sentido do que o dinheiro só pelo dinheiro, né? Mas antes da gente falar sobre essas coisas, eu quero saber, você me disse, falou aí do seu saudoso irmão, falou também da sua mãe. Como é que é trabalhar em família? É complicado. Você também já sabe, né? Eu sei disso. Você já tem uma experiência, né? Então é complicado, né? Então eu sempre tentei pegar e deixar o mais profissional possível, né? Assim, eu fui muito chato, né? Sem falar também, né, que você esqueceu de falar que também eu sou mais novo, né, do DDR Master, né? Vou De falar sobre idade. isso. O Então, primeiro DDR é. Master. Não, e de questão de idade, eu sou o mais novo. É É o lado. verdade, vou falar também. Tem o Felipe, eu sou mais novo que o Felipe ainda. Enfim, então assim, Já que você falou, fala quantos anos você tem aí, cara. 22. 22 anos e já está É, no grupo de elite dos donos de restaurantes do Brasil. É sobre isso. 22 anos. Então, Marane, trabalhar em família, né? Tem que ter paciência, não é fácil e tentar profissionalizar. Eu falo assim. Então a gente começou, cada um fazia uma coisa, tal, 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 fazia tudo junto, misturado. Falei, não, isso aqui tá tudo errado, vamos dar uma arrumada nisso aqui, né? E até tinha, com meu irmão, então, principalmente, já teve muita briga, né? Brigava demais e saía até no soco às vezes já, né? Porque não é fácil lidar. E daí, conforme o tempo foi passando, a gente foi deixando cada setor, digamos assim, para um responsável, né? E daí começou a funcionar melhor. Hoje em dia tem algumas, assim, hoje não tem mais brigas, né? Até o meu irmão faleceu, né? Em um acidente, mas hoje em dia a gente tem o rapaz que cuida da parte da cozinha. Então tem o rapaz que cuida da cozinha, aí tem o meu pai que cuida da parte de logística, né? E tem minha mãe que cuida da parte do salão. E eu fico por trás, né? Na parte administrativa, na parte de ver aonde, qual que é o próximo passo de dar, né? Na parte da inteligência, na parte da venda, do marketing, né? Que é o setor que é o mais importante, na minha opinião, hoje em dia, né? Eu adorei ver você falando sobre isso, né? Uma das coisas
que eu falo bastante aqui no podcast e nas nossas reuniões do DDR Master, eu faço questão de entrar mais a fundo nisso, é a divisão de tarefas, né, Nicolas? Porque se a gente tiver duas pessoas tentando fazer o financeiro, duas pessoas cuidando da venda e do marketing, pessoas que divergem na forma de pensar e muitas vezes começam a cruzar, a misturar os escopos, e isso acaba trazendo muitos conflitos. E às vezes é até difícil de administrar esses conflitos, porque a gente está tratando com família, com pai, com mãe, com irmãos, algumas pessoas que estão escutando Sim. esse podcast trabalham com os avós, com os tios, e aí envolve sentimento. Então é sentimento, interesses, e muitas vezes isso acaba sendo trazido para o ego também, e isso acaba atrapalhando bastante as relações, tanto profissionais quanto no âmbito pessoal, né? Exatamente. Então, trabalhar em empresa familiar, igual eu costumo dizer, a gente tem que separar muito. Independente de estar trabalhando junto ali, tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra é outra, né? Isso não entra só em empresa familiar, entra também, talvez, um amigo junto, ou aquele colaborador que você tem uma amizade um pouco melhor, tem um entrosamento a mais com ele, né? Você também tem que saber separar. A hora de você dar uma risada, talvez te chamar para tomar uma cerveja, é uma coisa. Mas a hora que tem que ser cobrado, tem que ser exigido que seja feita uma coisa também, né? A pessoa tem que saber entender muito bem isso também. Então, é complicado, às vezes, igual você falou, envolve ego, envolve sentimento. Então, resumindo, é complicadíssimo demais, né? Então, tem pessoas até que falam, para não envolver família, que a melhor situação é essa. Mas a gente vê que é possível ter sucesso, né? Vocês estão indo Exatamente. tão bem aí, trabalhando em família. Eu também trabalho em família até Sim. hoje. Meu pai não saiu da operação, apesar de eu já ter aposentado, meu velho. Ele tá firme lá, graças a Deus. Eu sou muito grato pela presença no dia a dia do meu pai, nos negócios, para que eu possa ainda mais fortalecer tudo que eu construí junto com ele. E é sempre Mas, bom ter a questão de hierarquia, né, Marani? Então, a pessoa que dá a última palavra, independente de tudo, ser família, verdade. a pessoa não pode ter aquela divisão, não, mas eu quero, eu não quero, então a gente vai fazer. Não, tem que ter bem definido ali quem define as coisas, né? Se o cara falou, tá falado, bateu o martelo, vai fazer e pronto. Né? Mesmo que lá na frente dê errado. Mas alguém tem que ter a voz, né? Ter a palavra. Eu acredito também que isso é muito importante. Eu Porque vou senão até. acaba que fica. Até os colaboradores ficam confusos. Bom exemplo, aqui eu tenho uma pizzaria. Se a minha mãe fala uma coisa, chega meu pai e fala outra, daí eu falo outra, eu falo assim, mas caramba, quem que eu vou escutar? Porque o Beltrano fala uma coisa, Fulano fala outra, daí o Nicolas chega e fala isso, então tem que ter aquela pessoa que vai falar, né? Porque acaba que senão você confunde tudo. Nicolas, eu acho que isso faz tanto sentido aqui para mim, na minha forma de pensar e de liderar, que eu vou contar duas coisas aqui para as pessoas que estão escutando o podcast terem uma clareza maior sobre essa forma que eu penso. Em primeiro lugar, essa hierarquia que você falou, ela precisa existir em todos os âmbitos da nossa empresa. Deixa eu dar um exemplo. Eu não chamo a atenção de funcionários nos meus restaurantes. Sempre quando eu vejo alguma coisa que precisa ser corrigida, eu chamo o gerente e alinho com ele o que ele precisa passar para o pessoal. E claro, né, eu ainda faço várias reuniões. Nessas reuniões eu cito alguns exemplos, eu mostro o caminho correto, mas eu acredito que não chamando a atenção dos colaboradores, eu não tiro a autonomia do meu gerente. E Para não autoridade existir também, né? isso. Dele, né? Isso. Para não existir esse lance de Marcelo, eu estou fazendo isso aqui porque a Juliana pediu, porque a Cirlete pediu. E aí eu vou dizer, tá, mas não faz isso não, porque eu que estou mandando, porque eu sou dono da porra toda. Não pode ter isso, né? É mais interessante, é mais sofisticado, é mais elaborado quando a gente consegue definir processos, quando a gente consegue alinhar com as nossas lideranças
o que precisa ser feito. E claro, se for alguma coisa mais grave ou alguma coisa mais pontual, a gente consegue fazer a correção ali mais rápido. E no segundo momento, falando sobre o que você estava dizendo sobre família, nas duas pizzarias, né? Tanto na Francesinha quanto na Terraço, a última palavra sempre é minha. Mas olha que legal, eu não perco o respeito, a admiração, eu não perco tudo que eu criei pelo meu pai. Então eu sempre digo o seguinte: pessoal, o que o meu pai falar aqui é sagrado. A palavra dele sempre tem que valer. Eu nunca vou desautorizar o meu pai aqui. Então, sempre quando meu pai pedir que vocês façam qualquer coisa, façam. Depois eu corrijo. Olha que legal isso. Olha só. Aqui é mais ou menos assim também. Deixa ele fazer a bagunça dele aí, galera. Depois eu venho e corrijo junto com vocês. Porque se por acaso isso e eu entendo, né, que na maioria dos lugares não tem como fazer isso, né? As pessoas ainda estão em uma construção. Quando não existe uma maturidade, fica mais difícil fazer o que eu estou propondo aqui. Mas no meu caso, para mim, para eu fazer essa correção, é uma coisa tão tranquila que eu prefiro não desautorizar o meu pai, porque eu quero continuar com a presença do meu pai nos negócios. E muitas vezes, se eu desautorizasse o que ele falasse lá, isso ia desmotivá-lo a continuar no dia a dia dos negócios. Então ele faz a bagunça e eu conserto. Mas é assim mesmo. Aqui também funciona assim. Às vezes eu não tô aqui, aí acaba que eu chego aqui e eu falo, mas esse negócio não é para fazer assim, não. Por que tá sendo feito? Porque tua mãe mandou fazer assim. Eu falo, não, só volta a fazer o normal, né? Nem perco o tempo. Eu falo assim, não, volta a fazer do jeito que é para fazer. Daí depois, né, é sempre assim, eu invento as modas, né, eles são assim, né, eles gostam de inventar umas coisas diferentes, né, eles gostam de atrapalhar um pouquinho, mas na cabeça deles, aquilo lá talvez seja o certo, né, e na nossa, porque é exatamente isso, é ser humano, é forma diferente de pensar, né, então acaba que acontece isso. E referente a autoridade das pessoas, eu também, Marane. Primeiro ponto, é muito melhor você passar para outra pessoa cobrar do outro, do que você ir lá diretamente cobrar, né? Fulano, você está fazendo a pizza errada aqui, está montando errado, não é desse padrão. Então, assim, né? É até menos, digamos assim, menos chato, né? Do que você ficar se preocupando com isso, né? De você ir conversar com a pessoa. E outro ponto também que se você vai conversar, você tira a autoridade da pessoa. Então, assim, né, tem um rapaz que é o responsável da cozinha, eu chego para você, olha, eu vi uma foto de uma pizza lá, não tá no padrão. Chega, conversa com a pessoa. Ou olha, esse mignon aqui, né, que eu trabalho com pizza de mignon, esse mignon aqui não tá, eu vi aqui, não tá sendo cortado no tamanho legal, tá ficando muito grande, né? Então, assim, eu sempre passo para ele. E também no salão também. Olha, tem que passar isso para os garçons, fazer isso, tal, tal, tal. Aí acaba que eu terceirizo tudo. Né? É muito bom isso, eu gosto. Acabar terceirizando. Terceirização é tudo de bom. Então, assim, eu acabo passando para as pessoas responsáveis, primeiro, para não tirar a autoridade dela, e segundo, que acaba que, para a gente, né, fica muito, na minha opinião, acho que fica muito mais leve também da gente levar o negócio, né, e a pessoa também, ela se sente, ela acaba se sentindo assim, como uma função legal, né, tem uma certa responsabilidade, que ela tem que, né, ela tem que se preocupar. Então, olha, porque eu sei que o Nicolas gosta desse jeito, então, né, vamos fazer desse jeito. Igual na cozinha, tipo, e a pizza não saiu muito no padrão assim, o responsável da cozinha já sabe o jeito que eu gosto, ele sabe que eu não quero que o cliente receba uma coisa ruim em casa, talvez uma pizza queimada, talvez uma pizza de tal jeito ali. Tem né? Visivelmente falando, ele já conhece o meu gosto. Então, cara, ele nem pergunta, nem nada. Simplesmente ele deixa aquela pizza, descarta aquela pizza e manda fazer outra. Então, é assim que a gente trabalha aqui e tem dado muito certo, né? E a gente depende de pessoa. Então, né, temos que também valorizar eles, né? Essa é uma questão muito importante. As pessoas que trabalham com a gente tem que dar um certo valor, né? Que eu acho que provavelmente a gente vai falar isso depois também, mas é que acaba que muita gente também não faz, dá o valor para as pessoas certas também. Né? Eu quero pegar esse gancho agora, porque eu me lembro que em uma das conversas que eu tive com você, você me disse que para você é muito importante que os seus colaboradores cresçam
junto com você, que você dá muito valor para isso. E eu queria falar um pouco sobre isso, já que a mão de obra é uma das grandes pedras no sapato de todos os empresários. A mão de obra em bares, restaurantes, em deliveries é um grande problema para todos nós, mas tem solução. Lá no DDR Master a gente tem pessoas que têm 200, 300 colaboradores. Eu hoje tenho um pouco mais de 60 colaboradores, quase 70 agora nas duas pizzarias. Então, por que algumas pessoas têm dificuldade de ter 5, 6, 7 colaboradores e outros têm 200, 300 ou até muito mais do que isso? Porque existem formas da gente contratar melhor, da gente disseminar cultura. Como é que é isso para você, a questão de mão de obra e a questão de como você trata, como você lidera os funcionários aí na Britos? Marani, isso aí, né? É igual você estava falando. Como tem pessoas que não conseguem ter sete. Eu já vi pessoas de vez em quando falar assim, sei lá, pegar um trailer, um food truck, e alguma coisa assim. A pessoa fala assim, não, mas eu não consigo crescer mais porque eu não acho pessoa para trabalhar, porque não tem pessoa para trabalhar, porque isso, Isso porque é muito aquilo. comum. Né? As pessoas falam muito. Eu acredito que é muito o jeito, a forma da pessoa pensar. Né? O primeiro ponto é esse. Né? O segundo ponto é a pessoa entender que a gente depende, uma empresa, seja qualquer, depende de pessoas, tanto para trabalhar como para comprar, para ser cliente. Né? Então, assim, a gente depende disso. Então, a gente, né, fala assim, mas é complicado lidar, tal, tal, tal. É complicado, não é fácil, mas a gente lida com pessoas, né? Então, temos que trabalhar até para vender, para a gente criar uma campanha, para criar alguma coisa, ou talvez fazer um anúncio, a gente tem que pensar como pessoa, não como dono. Porque dono do negócio, eu quero vender minha pizza, vou anunciar aqui, quero vender. Mas talvez a pessoa não quer ver aquilo lá, ela está no momento dela da rede social, não quer ver. Né, aquilo lá, ela quer sentir o desejo, enfim. Então, assim, aqui eu trabalho muito assim, gosto de tratar eles como eu gostaria de ser tratado se eu tivesse na função deles. Né? Então, seja desde a forma que eles vêm trabalhar, seja da forma que eles voltam para casa, seja da forma que eles trabalham aqui, né? O tratamento que tem, né? A forma que a gente trabalha e também, né? Porque hoje a gente sabe que hoje em dia um salário mínimo não faz mais nada, né, Marana? Então é muito complicado. Lógico, tem pessoas que não merecem nem um salário mínimo, mas as pessoas, a gente está falando aqui de pessoas que merecem, pessoas que eu trabalho muito a meritocracia, então assim, a pessoa que merece, ela vai, né, vai ter tudo comigo. Se precisar, né, de alguma coisa no momento ali, dar uma apertada, até posso até ajudar, mas sempre nunca deixar sair fora do controle também, porque senão vira festa também. Mas a gente reconhecer as pessoas que trabalham bem, eu acho que eles também ficam muito felizes. E para nós também, reter talentos, ter pessoas boas ao nosso lado, ajuda muito, tanto o negócio, tanto a nossa vida pessoal, né? Acaba que você consegue ter um momento de lazer, né, que é o que a gente fala muito no DDR Master, né, que as pessoas pensam que a gente fica lá, sei lá, talvez falando só de números, não, o que a gente mais fala lá é a felicidade do dono, é o cara conseguir sair da operação, é o cara conseguir fazer o negócio girar sozinho, e para isso a gente depende de pessoas, e não tem para onde a gente fugir, né, então eu acho que o certo, a forma que eu trabalho aqui, né, não é o que eu acho, mas é a forma que eu trabalho, é a meritocracia. Reconhecer quem deve ser reconhecido e quem, né, entra dizendo que é uma coisa e não é aquilo, felizmente a gente dispensa, né, contrato de experiência, ou talvez dispensa mesmo, e continua o negócio, vida que segue, ela vai para segue o caminho dela e também a gente vai seguir o nosso, né, e tá tudo bem, né, é assim que funciona, não tem o que fazer, né. Para muita gente, essa felicidade do dono que a gente fala lá é sempre um sonho. A pessoa diz, pô, eu não queria ter que ficar tanto tempo no meu restaurante. Eu vejo donos de restaurantes ficando 10, 12, 14 horas dentro do restaurante. Só que é curioso uma coisa, quando a gente vê os donos, pelo menos eu, os donos de restaurantes mais bem-sucedidos que eu conheço, não passam nem a metade disso dentro do restaurante. Então, a gente precisa de fato entender que existe um caminho
para que a gente Sim. não precise ficar dentro do restaurante. E um E não é deles só sobre também, não é só sobre, Marani, também ter pessoas boas, também saber treinar, né? Ser um bom líder, saber ensinar aquela pessoa a fazer aquela função, né? Que você não precise fazer. Então, tem muitas pessoas também que não procuram isso. Ela fica ali, ela prefere ficar no balcão atendendo e não procura uma pessoa para fazer aquela função, não procura uma pessoa para ensinar, porque ela acredita que ela é boa nisso. era, Mas ela não era, sabe que existem pessoas 10 vezes melhor que ela nisso. era exatamente isso que eu ia dizer. A gente precisa saber desenvolver as pessoas. Mas olha que legal que você trouxe, Nicolas. É que, na maioria das vezes, nós, como empresários, a gente pensa assim. Ah, eu vou ficar no atendimento do meu restaurante. Eu não abro mão disso porque ninguém faz tão bem quanto eu. Enquanto o empresário pensar nisso, em primeiro lugar, ele nunca vai poder ter mais de uma unidade. Eu, por Exatamente. exemplo, cuido do terraço, da francesinha e aqui, da escola. Como é que eu consigo me dividir em três maranes? Seria impossível, né? O que eu tenho Sim, é a habilidade desenvolvida de trabalhar pessoas para que elas possam cumprir o papel de líderes, para que elas possam cumprir o papel de bons executores de tarefas. E assim eu ganho o que a gente tem de mais precioso no mundo. As pessoas acham que é dinheiro, mas não é. É tempo. Então, exatamente. claro que quando tem tempo, mais dinheiro aí, a gente consegue ter dois bens muito preciosos. Mas o tempo é hoje um dos maiores problemas para o dono de restaurante, principalmente porque ele não quer se submeter a passar um tempo treinando pessoas. Então, executar é mais fácil do que treinar. Então, eu sempre dou prioridade à execução e sempre vou dar desculpa que eu não encontro pessoas boas, que na minha cidade não tem pessoas boas. Todo lugar é a É porque mesma é coisa, simples, cara. fácil, é mais simples, né, Marani? Você dá desculpa, né? Em qualquer área da tua vida, né? Então, assim, em certas áreas, a gente é bom na vida e tem área que a gente é pior, né? Por exemplo, agora eu tô dando a desculpa de exercício, que eu preciso fazer, mas tô dando a desculpa. Por quê? É mais fácil a gente pegar e dar uma desculpa. Igual um exemplo do colaborador. Ah, porque não tem, porque esse povo não quer trabalhar. Ah, porque não sei o quê. Mas se minerar bem, digamos assim, falando, né? Igual eu comecei a trabalhar uns processos aí, né, que eu aprendi com a Fernanda, você trabalhar uns processos de contratação, realmente é complicado, mas é necessário, né? Então, fazer o quê? Temos que ir atrás de reter talentos, procurar talentos e reter eles, né? Então, assim, é, as pessoas ficam dando muita desculpa. Eu já também já tive essa opinião, né? Mas hoje em dia, né, igual se for estar trabalhando com 70, 60, 70 pessoas, né? Eu aqui contando com motoboy, entendi também que eu tenho aqui 40, 45 pessoas trabalhando, É né? muita gente. É bastante gente. E assim, como que Pensando que você consegue começou ter? numa garagem de casa e agora tem 40 pessoas, vezes pelo menos três pessoas que tem dentro de casa, né? Então você Sim, cuida aí de mais de 120 pessoas, amigo. pois é bastante gente, né? Eu nem Mais tinha de essa cento e noção. vinte Foi pessoas esses dias, dependem. Marane, que eu contei, sabe? Esse dia eu tava aqui num sábado, aí eu peguei e contei, sabe? Eu falei, caramba, tem 13 motoboy, daí mais 12, 13 garçom, daí mais o pessoal da cozinha, pessoal do atendimento, parderia. Eu falei, caramba, cara, tem tudo isso aqui? Nem parece. Nem parece tem tanta gente aqui. Tá louco? Loucura, né, Pois cara? é. E E a gente tanta tem gente essa que depende responsabilidade. aí da sua liderança, do que você está construindo. Então chega um determinado momento, não é sobre o Nicolas e a família do Nicolas mais, é sobre um monte de gente que depende da Britos. E falando na Britos, me conta como é que começou esse rodízio aí, que eu sei que se transformou em um grande sucesso. O rodízio, Marana, a gente começou quando a gente saiu da garagem de casa e alugou o ponto que a gente está hoje, sabe? E daí tinha o salão, né? E não tinha movimento no salão. Geralmente quem começa com rodízio é assim. Tem um salão, não tem movimento. Ah, vamos colocar um rodízio aí. E aí eu sempre fui, eu gosto de fazer coisa diferente, né? E rodando, lá na época nem era muito Instagram ainda, era mais Facebook. Cara, eu vi lá uma pizzaria que tinha um rodízio com refrigerante incluso. Eu falei, cara, tá aí.
é isso que eu vou fazer. Vamos colocar aí rodízio de pizza com Coca-Cola e Guaraná incluso aí e vamos ver o que que vai dar, né? No começo deu certo, muito certo, né? Obviamente já veio os plagiadores, né, os copiadores, que sempre, ao invés de copiar para melhor, copiam para pior, né? Porque eles não têm a capacidade, não sei. Né, então coloquei um refrigerante, né, Coca-Cola e Guaraná, um refrigerante de marca. Já foi lá e colocou um refrigerante que eles, não sei, aqui a gente chama de gasosa, Marani, não sei como que, né, como que é o pessoal que está ouvindo aí, como que eles chamam, mas aqueles refrigerantes mais regional que tem que vem na garrafa de cerveja, assim. Enfim, e daí, como foi passando os tempos e foi dando movimento, tudo mais, tal, 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 a gente foi implementando algumas novidades, é, colocou daí massas, né, lasanha e tudo mais, mas chegou uma época, que foi agora, nesse ano, que eu cansei do jeito que estava. Eu falei assim, cara, já deu esse rodízio, não tá mais legal, tipo, eu preciso inventar alguma coisa nova para dar uma hypada de volta, para subir, né? Porque tá muito parado isso aqui, né? E eu não gosto de ficar muito em mar parado, aquela aguinha calma só para pescar, porque senão né, mar calmo não forma um bom marinheiro, né? Tem esse ditado. E daí, cara, eu peguei, fui numa pizzaria e comprei, né? Vi naquela pizzaria, né? A pizza era muito ruim, mano. Muito ruim mesmo a pizza. E tinha uma máquina de sorvete lá. Eu falei, cara, não é possível, bicho. A pizza é ruim, não é sistema de rodízio, é um buffet. Você vai lá, pega 2 pedaços, come, daí tem que levantar, pegar mais 2 e tal. Eu falei, não, é o sorvete. Eu falei, vou comprar a máquina de sorvete. Comprei a máquina de sorvete, comecei a trabalhar Instagram. Resumindo, Marani, de 800 rodízio, a gente foi para 1.600. De 1.600 a gente foi para 2.000, 2.500, 3.000, já estamos uns 3.500 rodízio mês agora, né? Então, assim, foi nesse ano que eu peguei, estava muito parado, né? E falei assim, cara, preciso dar uma virada de chave aí e fazer movimentar de voltas aqui. Então, a gente tem a casa lotada aí praticamente todos os dias, né? E também comecei a trabalhar, igual eu falei lá também no nosso encontro, dias com menos movimento, eu trabalho uma promoção para casal, né? Então acaba que ajudou muito também na terça e na quarta-feira, né? Que são dias que eu tinha menos movimento. Eu falei, pô, eu vou fazer uma promoção para casal aí, né? E acaba que eu vendo mais de 200 rodízios numa terça-feira, que era um dia que vendia praticamente nada, né? Antes, hoje em dia eu vendo aí mais de 200 rodízios numa terça-feira. Então o pessoal passa aí na frente da pizzaria, não entende o que está acontecendo. Fala assim, o que está acontecendo aí? Estão dando pizza? Porque na terça-feira, lotado, estacionamento lotado, fila de espera. Então é bacana, sabe? Fazendo uma análise aí do sucesso que você está obtendo, até para trazer mais clareza aqui para quem está nos escutando, Nicolas, o que, que eu vejo? Em primeiro lugar, você precisou correr risco, passar por uma incerteza, você precisou ser corajoso para sair de casa e ir para um ponto comercial. Isso é uma primeira grande sacada para muita gente que está escutando, porque às vezes quando eu falo com as pessoas, pô, e aí, qual que é seu custo fixo? E aí o cara fala, não, é baixo, Marane, eu faço dentro de casa mesmo. A pessoa acha isso uma grande vantagem, na verdade não é. Não é vantagem, não é nenhuma. Empreender dentro de casa tem que ser só uma necessidade. O cara que empreende dentro de casa, desde o primeiro dia, na minha visão, ele tem que pensar em planejar já sair, né? a Ele já tem saída que dele. começar dentro de casa, mas já tem que estar pensando em sair de dentro de casa, né? Eu não acho Porque, que tem... igual a pessoa que fala, né, Marano, você lá tem o ponto comercial lá, que é, né, que é do teu pai, é próprio, né? Mas assim, Sim. tem muitas pessoas que acham isso uma vantagem. Ah, por causa que eu tenho um ponto comercial, então eu não pago aluguel. É Mas, loucura peraí, isso, né? Não ia estar alugado para alguém? Peraí. Então, Zé, então você tem que tirar o dinheiro do aluguel. Do aluguel, certeza. Porque exatamente você falou, mas eu não tenho, então isso é lucro. Não, porque você teria que estar alugado para alguém. Então, se está sobrando ali tantos X, né, no mês, você tem que saber que uma parte daquilo dali
tem a parte do aluguel, meu amigo. Então você não tá fugindo do aluguel de qualquer forma. E outra, você ter o ponto comercial, na minha visão, hoje em dia, é burrice, né? Até porque se acontece alguma coisa naquela região onde você tá, ou você tem um plano, né? Quer arriscar de volta, quer trocar de localidade, um espaço um pouco maior, talvez um estacionamento maior, acaba que se você tiver o ponto alugado, você fica travado. E agora, se você tem um aluguel, você consegue pegar e se mexer a qualquer momento, trocar, né? Então acaba que as pessoas confundem muito isso também, né? O aluguel como um benefício. É verdade, verdade. Eu vou voltar nisso. Passando aqui ainda, né, pelo sucesso da Brits. Então o Nicolas sai de casa e vai para um ponto comercial. Então tem mais espaço. E aí surge uma necessidade que é, pô, o que eu vendia dentro de casa tava bom para dentro de casa. Só que agora eu tenho que vender mais, porque não é só o aluguel. Quando eu vou para um ponto comercial, que foi o seu caso, eu contrato mais funcionários, eu começo a tentar profissionalizar o meu negócio e isso traz uma necessidade grande de fazer mais vendas, porque eu preciso pagar a conta. E Exatamente. aí você criou, né? Pô, então a primeira inovação, eu trouxe rodízio. E aí eu comecei a observar o mercado. Eu ensinei para o mercado em 2018, 2019, a fazer um negócio chamado rodízio premium. E foi a mesma observação que eu tive quando eu criei aqui o nosso rodízio, que eu falei, pô, as pessoas estão de saco cheio de rodízio de pizza, que é pizza à moda, pizza frango catupiry, calabresa, pepperoni, pizza de atum, Só aquelas enfim, coisas simples, né? sempre as mais tradicionais e ponto final. E aí, como eu já fazia pizzas diferenciadas aqui, eu falei, eu vou sair da média, eu vou colocar um valor bem mais alto no meu rodízio, só que com pizzas especiais e vou agregar alguma coisa. E aí, nessa época, eu agreguei refrigerante. E aqui também foi um sucesso muito grande, porque ninguém fazia. Exatamente. Ninguém E tudo que fazia. é novo, as pessoas gostam. É assim também que foi aqui, né? E, e é muito interessante também, Marane, porque assim, eu criei aqui, quando eu pensei em criar o rodízio com refrigerante, primeiro ponto, você numa pizzaria, você pegava o rodízio e você ficar pegando ali ou a KS ou uma Coca-Lata. Né? E o teu rodízio lá, sei lá, que fosse 50, 40, 30 reais. Na época eu comecei em 2017, mais ou menos, acaba que vai agregando mais valor. Então a pessoa nunca sabia quanto ia gastar. E quando você cria um rodízio já com o preço fixo e divulga aquele preço, olha, rodízio de pizza, eu também trabalhava, até o meu nome no rodízio tem lá, rodízio premium. No sistema tem, e eu também divulgava assim antigamente, rodízio premium. A pessoa já sabia quanto que ela ia gastar. É Então ela já isso. sabe que é tanto, é o valor cheio, ela sabe que ela vai gastar isso e pronto. Então não tem surpresinha, né? Então ela sabe que é aquele valor. Então isso também ajudou muito, assim. E daí eu fui agregando, conforme passou o tempo, você falando, já pegando o gancho, falando de pizzas premium, né? Conforme foi passando o tempo, né, a gente foi agregando sabores. E hoje a gente trabalha uma coisa muito interessante, que são o especial do mês, o especial do chefe, que a gente chama também. Então todo mês a gente lança sabores novos. E as pessoas vêm muito atrás disso. Porque elas vêem no Instagram, Novidade, né, cara? cara, Novidade. eu quero aquela pizza de costela, eu quero aquela pizza de mignon com batata frita. Então a gente começa a trabalhar também coisas que são interessantes. Você pegar um mignon, batata frita, cheddar, faz uma pizza, o pessoal vem atrás. Pizza com Doritos. Agora eu fiz uma pizza com Nutella. Pô, imagina se comer pizza com Nutella no rodízio. A gente faz isso aqui também há um A- a tempo. pe- E algumas pessoas falam, pô, mas rodízio não dá tanto lucro. E quando eu escuto isso, eu logo penso, mas que tipo de rodízio você está fazendo? Porque o preço que eu coloco aqui no meu rodízio, que é um preço muito mais alto do que a média de mercado, isso me traz um lucro bom e mais do que isso qualifica o meu público. O rodízio só Exatamente. não é bom quando você vende barato. E aí você tem um público que come, que acaba, né, consumindo muito mais,
porque acha que consumir mais é mais valor, e aí Exatamente. você tem um consumo maior e uma margem menor. Então, Exatamente. é isso que não traz lucro. Mas o terceiro fator aqui que eu vi, que na minha opinião trouxe muito sucesso para vocês, foi trabalhar muito bem o marketing. Então, quando você faz uma opção especial para casal, quando você faz uma opção para aniversariante, quando você faz uma comunicação assertiva, dando benefício e trazendo pessoas com vantagem para essas pessoas, a gente começa a ter um bom fluxo, uma boa fila de espera. E quando a gente tem isso, na minha visão, é o caminho para o sucesso, porque quando você diz, eu faço hoje, Marani, mais de 3.000 entregas, muitas dessas entregas vêm de pessoas que pela primeira vez foram no rodízio, que relembraram da sua pizza no rodízio e naquele dia eles não querem sair de casa e pedem pelo delivery. Exatamente. Então o que as pessoas não entendem é que o fluxo de vendas e o fluxo ideal, né, é contraintuitivo, porque quase sempre a pessoa quer já colocar um preço que traz muito lucro e ter um movimento muito grande, e geralmente isso não acontece. Primeiro você precisa criar o fluxo e depois você precisa ir arrumando a casa, ajustando ainda mais o preço, porque você tem uma demanda maior. Primeiro tem que existir a demanda, né? Exato. Primeiro tem que existir. Se não tem demanda, como que você vai querer já lançar um preço mais alto e depois e vai fazer o quê? Nicolas, é loucura. Às vezes eu pergunto para as pessoas assim, o que você está fazendo aí no marketing? O cara fala, Marani, eu não gasto nenhum real de marketing. Aí eu falo, você tá de sacanagem, né? Como é que você acha que as pessoas vão descobrir o seu negócio? Como é que elas vão experimentar o seu negócio se você não faz nenhum tipo de investimento para trazer novas pessoas, né? Pois é, o primeiro ponto, né, hoje em dia está muito em alta, né, o tráfego pago, né? Então, assim, o primeiro ponto é investir nisso, obviamente. Eu, desde 2014, eu invisto nisso e sempre falei, o futuro está aqui. Já saí na rua, né, eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, a gente já saiu na rua fazer panfletagem quando começou a pizzaria, né, em volta do bairro. Mas eu já falava, ó, o futuro é Facebook e Instagram. O dinheiro está aqui. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, falando ali em questão do rodízio, as pessoas, esse jeito eu vi uma pizzaria, mano, o cara fez um rodízio, colocou o preço super alto, aí sabe o que ele fez? Não tá tendo demanda. O que ele fez? Começou a fazer promoção daí. Baixar R$20 no preço do rodízio dele. Só que daí ele tá achando que ele tá criando uma promoção das pessoas, não, é um desconto muito grande, eu vou ir. Na verdade, não, ele tá desvalorizando muito o produto dele. Então é melhor, talvez, ele começar com um preço um pouco menor, criar aquela demanda, e ir ajustando esse preço, aí ele entendendo, pô, uma terça-feira é um dia, meu pior dia. Cara, por que eu não vou trabalhar aqui então um rodízio casal? Né? Chamar os casais para vir na minha pizzaria. Né? E ele faz uma comunicação assertiva com esse pessoal. Né? Pô, não vou ser na terça e na quarta, talvez, né? E acaba, mano, que tipo assim, eu não tinha um movimento tão bom na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Hoje em dia eu tenho um movimento bom na segunda, na terça tenho excelente, na quarta tenho excelente, na quinta tenho excelente, sexta-feira extraordinário, sábado extraordinário, domingo também excelente. Eu vi ontem, né? Ontem você botou uma foto lá, a casa lotada. Ontem, pra quem não sabe, a gente tá gravando esse podcast aqui em uma quarta-feira. E ontem o Nicolas brincou lá no grupo DDR Master, botou uma foto lá e falou, terçou, galera. Geralmente é sextou, né? Mas no caso do Nicolas é terçou, né? E engraçado, Marani, que o público que vem, o mesmo público que vem às vezes na terça-feira de promoção para casal, como eu deixo uma comunicação para casal e não uma comunicação de desconto, é a mesma pessoa que acaba vindo também às vezes no sábado, que paga preço cheio. Entendeu? Então não é aquele cliente que procura só promoção, que não é, que esse cliente não é um cliente bom, né? Esse cliente para nós não é um cliente bom. Tem alguns que e tá tudo bem. É assim que vai funcionar, não é todo mundo, né? Mas assim, acaba que eu tenho muito movimento no sábado, muito movimento na sexta, que são dias que eu tenho o preço mais caro e as pessoas pagam e saem elogiando, falando que comeu super bem, que as pizzas estão muito boas, né? Inclusive, até você antes no começo você falou, né, na introdução sobre pessoas de outro estado, inclusive tinha ontem um cliente meu que
de Curitiba, que trouxe um amigo dele que é de Santa Catarina, só para conhecer o meu rodízio, porque quando ele falou para esse cara que não, lá tem isso, tem aquilo, tem sorvete, tem açaí, tem não sei o que, tal, tal, tal. O cara falou assim, não, impossível fazer tudo isso. É impossível. Aí ele veio aqui para conhecer. Inclusive, ontem teve um rapaz que veio de Santa Catarina para conhecer o rodízio. Então, Aí, falei que ia vir de outros estados, já estão vindo, né, amigo? já para conhecer, né? E é muito bacana isso. Assim, eu não sou aquela pessoa que gosta muito de conversar, assim, né, pessoalmente, tudo mais. Sou meio envergonhadão, sou mais na minha. E daí, né, como é um cara que vem direto aqui na pizzaria, eu tive que conversar com a pessoa, né? Não gosto, mas, né, tem que ir, não tinha que Mas fazer. faz Senão... parte, né? Não, eu falei assim, ó, agora não tem como fugir. Falei, meu Deus, eu tenho que ir. Aí descobri que o cara tem também um negócio incrível lá. Eu já tô devendo uma visita para ele lá também. Ah, que legal, Acaba que a cara. conversa acaba não querendo começar, mas acaba tomando cerveja e não querer mais parar de conversar. Quando a gente se conecta com pessoas é muito bom. E falar em conexão entre pessoas, como é que o nosso grupo te ajuda nos seus negócios, Nicolas? O que te fez entrar no DDR e como é que foi seu faturamento melhorou, seu negócio melhorou? Conta um pouquinho pra gente. Isso é muito interessante também, mano. Eu tinha esquecido de falar dessa parte aí, né? Que tudo reflete, até na parte do rodízio que eu mexi, você não reflete nisso. Na verdade, quando o Marani postava lá, DDR+, DDR+, eu falava que, caramba, que esse negócio aí? Né? E um dia eu perguntei, né? E daí cheguei, conversei lá, e foi muito interessante, vou fazer um gancho naquela parte que você falou, de sair de casa e ir para um ponto comercial. É um novo desafio, novas metas, você está, digamos assim, em outro lugar, né? Então muda as coisas. Então, quando eu entrei no DDR+, eu falei, não, eu vou entrar porque eu tô meio paradão aí e tá louco, tem que dar uma mexida aí, né? Dar uma mexida. Então, ele teve, né, que fazer um investimento, falei, não, vamos nessa. Eu falei, caramba, agora esse negócio aí, né, agora tem que se pagar. Agora tem que fazer por merecer esse negócio aí, não dá pra fazer feio agora. Falei, não, então beleza, entrei. Aí que começou todas essas mudanças, né? Quando eu entrei, falei, não, agora vamos para cima, vamos mexer o negócio aí, tá muito parado, vamos arrumar umas coisas aí, tá meio bagunçado. Então vamos para cima. Então ele ajuda muito, não só nisso, né? Porque obviamente deve ter pessoas lá dentro, não sei, mas deve ter pessoas que não fazem as coisas, assim, acha que é mágica e não existe mágica nenhuma. A gente, né? Primeiramente a gente tem que querer, tem que acreditar e tem que querer crescer. Né? Então, assim, não é o Marani que vai fazer mágica, não é o Marani que vai fazer teu faturamento crescer, não é o Marani que vai fazer tua empresa decolar. É você que tem que estar disposto a pagar o preço, a querer que isso aconteça, né? É sonhar, acreditar e, e buscar, né, sempre melhorias. Então, assim, o meu faturamento mais que triplicou desde quando eu entrei. Uau, que É, isso, cara. mais que triplicou, né, quando eu entrei depois que eu entrei no DDR Master. Então, assim, ele já se pagou faz horas. Então, isso é muito importante, né? Isso daí, a gente buscar querer aprender. Então, ele jamais se pagou. Referente às pessoas lá dentro, tem pessoas com muito conhecimento, pessoas que estão jogando um outro nível já, né? Da mesma forma que eu estou num nível, tem pessoas um pouco abaixo de mim, mas tem pessoas muito acima, né, que já estão voando em outros patamares aí. E isso que é muito interessante, porque lá dentro não tem essa, digamos assim, esse classificação, né? Lá todo mundo é igual, né? Então, assim, lá todo mundo tá para ajudar. Pô, você pega um cara que é bom no delivery lá, que tá fazendo isso, tal, 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 o cara fala assim, né, tô fazendo lá tantas entregas no mês, né? A pessoa chega, Nicolas, o que que você tá fazendo? Como que você tá fazendo que você tá fazendo tantas entregas aí? O que que você, né? Eu pego e compartilho. Da mesma forma que chegar para outro lá e perguntar para a pessoa, talvez, pô, ele tá fazendo um negócio de um rodízio assim, sem assado. Você chega e troca uma ideia com a pessoa vai te passar, não é aquela pessoa que fica, não tem a mentalidade de querer guardar para ela aquela informação, né? Porque o sol brilha para todo mundo, né, Marana? Então, assim, a gente, né, até quando fui entrar, quando conversei com o Matheus, eu falei, cara, a gente tá aqui para ajudar e
todo mundo vai morrer, para que ficar guardando informação? Então, assim, né? Vamos compartilhar as coisas boas, não só as coisas boas, porque também coisas ruins acontecem, né? E aí lá a gente está para se ajudar, é um time que está ali para se ajudar, seja no momento ruim, seja no momento bom, seja para celebrar, seja se for para chorar. Então, assim, é muito bacana. E não tem, né? Tem algumas pessoas tentando fazer igual aí, mas não tem, não adianta, não vão conseguir. Muito legal você falar sobre isso, cara. Eu adorei, né? Eu, às vezes, pergunto sobre faturamento, porque as pessoas que escutam o podcast ficam sempre ligadas em faturamento, mas é muito. Não é Quem somente tá lá sobre dentro, né, faturamento, cara? né? É sobre Quem também o lucro, né? É muito bom também, né? Lembrar, não é sobre só faturar, não. É verdade. E quem está lá dentro do DDR sabe o que a gente passa sobre isso que você falou. Sobre sofrer junto, sobre comemorar junto, sobre tomar aquela cerveja que nós tomamos junto lá no Engenho, que foi tão legal. Sobre comemorar como a gente comemorou em São Paulo também, que foi tão legal. E a gente Exatamente. acaba fazendo grandes amigos ali dentro do DDR. Como eu te considero um cara super próximo a mim hoje por tudo que a gente está construindo lá dentro. E E, é que só o é, começo ainda, hein? e é só o começo, cara. A gente tem muita coisa aí É pela só o frente para construir, começo. né? Ah, Muito demais. quando a gente ajusta a nossa mentalidade e acredita nisso de fato, que a gente pode conquistar coisas ainda muito maiores e que esse é só o início, a gente sabe que essa é uma primeira etapa de uma longa jornada. Amigo, a gente já está chegando aqui então na reta final do nosso podcast, quase uma hora de bate-papo que passou voando. Pois Eu é, quero passou rápido demais. Quero que você deixe. Quando o papo é bom, passa rápido demais, né, cara? Quero que você deixe aqui uma mensagem para quem está escutando a gente, para o cara que eventualmente está passando uma dificuldade agora no negócio dele, para o cara que está indo super bem, para o cara que tem o mesmo dia a dia que a gente tem, de muito trabalho, de muita luta, de grandes sonhos, grandes aspirações. Fala para o dono de restaurante, se todo mundo pudesse te escutar, qual a mensagem que você queria deixar para esses caras? Marani, eu acho que a mensagem é, de forma rápida, né? É, assim, é, pessoas, processos, né? Trabalhar muito isso e pegar e tirar o cifrão do olho. Não focar no dinheiro, né? Porque ele vai vir para você, né? E isso aí, lógico, a gente sempre fala. Ninguém abre um negócio para também, não quero ganhar dinheiro. Se eu falar que eu não quero ganhar dinheiro, eu tô mentindo, né? Verdade. Mas assim, a gente trabalhar com pessoas, né? Dar às vezes uma coisa digna para elas, né? Porque a gente, igual a gente fala, para quem recebe é pouco e para quem paga é muito. Então, assim, na medida do possível, trabalhar isso, reconhecer quem deve ser reconhecido, quem não deve também, né, mantém ali ou dispensa e tenta procurar outras pessoas. Né? Processos para você conseguir sair da operação, para você conseguir viver também, né, e não ficar 24 horas no negócio, né? Porque também o brasileiro tem isso, né, que eu trabalho pra caramba. A gente leva muito isso, o sinônimo que trabalhar muito é bonito. Não, aonde está escrito isso? Né? É muito mais bonito ir pescar, tomar uma cerveja. Então, assim, né? É trabalhar os processos muito bem, que não é fácil. Eu estou na luta todo dia também com isso, né? Os processos, as pessoas que o cifrão vai vir para o bolso. Tirar aí do olho, não focar só no lucro. E também trabalhar muito, né? Assim eu falo, porque tem muitas pessoas, eu também vejo, até mesmo dentro do DR Master, tem isso. Rede social. Então, assim, galera, vocês estão ouvindo aí, trabalha a rede social, foca nisso, foca em rede social, em processos, em pessoas, que aí tá o ouro. É aí que tá a galinhas de ovo de ouro. Então, é isso daí, Marani. Tá aí então, Nicolas Brito, cara de Campo Largo, paranaense, que tá indo tão bem aí, liderando a Britos Pizzaria. E como o Nicolas falou, é só o início. Líder, para você que ficou até o final, eu te vejo no topo, que é o lugar onde os campeões se encontram. Valeu, tchau, tchau.